Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a nossa missão é desbravar um material que é muito atemporal e incrivelmente provocativo. Uhum, O título é Telhado de Vidro, quando julgamos os outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. uhum. E, bom, o objetivo dessa nossa imersão não é tipo fazer uma leitura moralista chata, sabe? Claro, não é sobre dar lição de moral. Exato. É mais para investigar os argumentos do autor sobre a mecânica psicológica mesmo, aquela que operar nos bastidores de algo que a gente faz todo dia, que é o ato de julgar, E a gente julga o tempo todo, né? o tempo todo. E para dar o pontapé inicial nisso, para a gente visualizar bem o argumento central, o texto propõe imaginar um sistema de segurança residencial tradicional. Aquelas câmeras, que todo mundo instala. Isso, aquelas câmeras de alta resolução. Quando a gente instala, a primeira coisa que a gente faz é, tipo, apontar meticulosamente para o muro, para o lado de fora, para a rua. Sempre pra fora. Sempre para fora. A lógica parece inquestionável, né? Queremos vigiar quem tenta entrar, identificar qualquer ameaça externa com uma precisão absoluta. Na nossa cabeça, a ameaça está sempre exposta lá fora. E o que é fascinante aqui é que o texto usa exatamente essa premissa, essa divisão territorial para explicar o comportamento humano. O autor argumenta que a gente adora essa separação nítida, sabe? Por que será, né? Porque ela é extremamente reconfortante para nossa psique. A gente estabelece que o que está, entre aspas, aqui dentro está seguro e correto. E o que está lá fora é o problema que precisa ser monitorado. E contido, claro. Anas. Nossa, sim. O texto faz questão de situar isso no nosso cenário atual, né? Porque vivemos numa era onde apontar falhas se tornou meio que uma engrenagem central da convivência. Nas redes sociais, então. Nas redes sociais, isso é mato. Mas também nas conversas de corredor no trabalho, ou até tipo dentro de círculos familiares e religiosos. O que o texto aponta de forma muito incisiva é que a gente passa a vida inteira operando essas câmeras de segurança imaginárias, monitorando cada passo, cada pequeno deslize de quem tá do lado de fora da nossa bolha. O foco é totalmente no outro. Totalmente. Enquanto a gente faz isso, o nosso próprio quintal, a nossa própria casa fica completamente no escuro, sem monitoramento nenhum. O autor até chama isso de uma recusa voluntária de olhar para dentro. Eu fiz super curiosa com esse termo. Pois é. E o que justifica o nosso mergulho neste material hoje é justamente a tentativa de decodificar o porquê. O porquê dessa recusa ser tão universal. Uhum. O texto diagnostica um sintoma muito específico dessa nossa dinâmica social. O julgamento, ele é uma reação que chega muito antes da tentativa de compreensão. A condenação é quase automática, né? É um gatilho imediato. E para entender a raiz desse comportamento, que muitas vezes a gente trata como se fosse um produto exclusivo dessa nossa era da internet. Ah, como se a gente tivesse inventado o cancelamento ontem. Exato, mas a análise do autor utiliza como âncora um relato e uma frase ditos há mais de 2000 anos. Uma frase que funciona perfeitamente como um estudo de caso sobre como paralisar essa mecânica da acusação. Bom, vamos desempacotar essas motivações primeiro, porque eu acho que é aí que a leitura começa a ficar, tipo, desconfortável. Mas de um jeito produtivo, sabe? Com certeza. Para entender o peso monumental de um julgamento, o material convida a gente a analisar o estado de espírito de quem está ali, com a pedra na mão. O autor usa essa imagem e afirma que o ser humano tem uma tendência natural de observar e catalogar as falhas alheias. E o uso da palavra natural no texto não é acidental, viu? A tese não trata a vontade de julgar como um desvio raro de caráter, que só afeta pessoas mal intencionadas. Não é coisa de vilão de novela. Não, de jeito nenhum. O argumento é que se trata de uma predisposição enraizada no nosso funcionamento psicológico. E o motivo para isso, segundo a leitura, é que o ato de apontar o erro do outro oferece uma recompensa muito rápida. Tipo um pico de dopamina moral? Perfeito, o material descreve isso como uma sensação momentânea de superioridade. Ao rebaixar ou expor o outro, o indivíduo experimenta essa elevação artificial do próprio status moral. Nossa. Mas confesso que tem algo nessa premissa que me soa quase exaustivo. Porque, tipo, se julgar as pessoas ao nosso redor demanda tanta energia de observação e escrutínio, Demanda muita energia. demais.
Então, por que o cérebro humano buscaria essa injeção de dopamina moral baseada no outro, em vez de simplesmente usar essa energia para resolver os próprios problemas? O texto sugere que tem uma camada a mais aí, não tem? Tem, com certeza. O julgamento não seria só sobre se sentir superior. Ele funciona como uma cortina de fumaça, né? Exatamente isso. O material aprofunda essa questão argumentando que a condenação do outro é, na sua essência, um mecanismo de defesa formidável. O autor sugere que a gente usa ativamente o erro do outro para esconder as nossas próprias fraquezas crônicas. Para ninguém olhar pra gente. Isso. Apontar o dedo de forma enérgica e barulhenta para o mundo exterior é a tática mais eficiente que a gente encontrou para evitar aquela terrível e dolorosa tarefa de olhar para as próprias falhas. Se você mantém todo mundo focado no tropeço do vizinho, Ninguém nota a sua bagunça. nem você mesmo vai ter tempo ou atenção para notar as rachaduras na sua própria fundação. Para visualizar isso, o texto descreve essa manobra de distração usando a ideia de uma lupa. Imagina que a gente pega uma daquelas lupas de detetive, sabe? Com lentes super poderosas. E a gente usa isso exclusivamente para procurar, tipo, pequenos grãos de poeira acumulados no quintal do vizinho. E ainda fazemos o maior barulho reclamando daquela poeira para quem quiser ouvir. Fazemos um escândalo. Um escândalo. Tudo isso só para não termos que lidar com a bagunça monstruosa que está espalhada na nossa própria sala de estar. O barulho que a gente faz sobre a grama do outro serve para abafar o som do nosso próprio teto desabando. Eu achei essa analogia fantástica. Ela é brutal, né? Essa distorção de foco ilustra perfeitamente o que o autor chama de assimetria do julgamento. O texto aponta que, ao avaliar as ações dos outros, a gente amplia o deslize, isola o erro do contexto e aplica o rigor máximo. Mas quando a gente é confrontado com a necessidade de autoavaliação, Aí a gente esconde a lupa. a gente prefere não ter lente nenhuma. A falsa sensação de superioridade moral delineada no material só consegue sobreviver enquanto essa distorção for mantida intacta. E essa necessidade desesperada de manter a distorção explica muito a transição que o texto faz por o tal do exemplo prático. O material apresenta o que ele chama de o estudo de caso definitivo sobre a quebra desse ciclo. Sim, o relato do Evangelho de João. Isso. Ele transporta a reflexão para esse relato histórico que é super conhecido. A narrativa é bem crua, né? Uma mulher é arrastada para o centro de um espaço público, diante de Jesus, por um grupo de acusadores enfurecidos. E conectando com a metáfora anterior, eles não estão só com críticas verbais. Eles têm pedras literais nas mãos. Pedras de verdade, prontos para executar uma condenação pública ali, na hora, letal. E o texto destaca o nível extremo de pressão desse cenário. É um ambiente onde a vida de uma pessoa está prestes a ser encerrada por uma multidão. E detalhe, uma multidão que se baseia na lei vigente da época. Eles tinham a lei do lado deles. Exatamente. A análise frisa esse detalhe fundamental. Os acusadores têm a regra técnica a favor deles. E o erro da mulher está exposto. Não é um boato. Mas a estratégia de resposta de Jesus é o ponto central da tese do autor. O material observa que, no ápice daquela tensão toda, Jesus simplesmente não entra num debate sobre a lei. Ele não tenta argumentar. Ele não discute os incisos da regra ou a validade jurídica da punição. Aqui é que a leitura me deixou um pouco perplexa no começo. Porque, pensando de forma pragmática, a lei estava com a multidão. Se eu estivesse observando a cena e alguém estivesse prestes a ser executado com base no código penal deles, a minha primeira reação impulsiva seria tentar debater a regra, sabe? Tentar achar uma brecha jurídica. Isso, encontrar uma brecha na lei para salvar a pessoa. Por que o autor enfatiza tanto o fato de que Jesus recusa completamente esse debate jurídico naquele momento de vida ou morte? Porque, segundo o argumento do texto, entrar numa discussão técnica sobre as normas, naquele contexto específico, seria jogar exatamente o jogo que sustenta a falsa superioridade da multidão. Ah, entendi. O autor propõe que debater a regra apenas manteria os holofotes e a lupa focados no erro da mulher. Isso ia cristalizar a posição dos acusadores como juízes inatingíveis e ia permitir que eles continuassem se sentindo os grandes guardiões intelectuais e morais da sociedade. Ignorando o quão desumano aquilo era. Totalmente. Ao evitar o debate jurídico, Jesus orquestra o que o material define como um confronto de consciências. Ele desvia o fluxo de energia da cena. Precisamente. Ele muda a direção da condenação usando uma frase que entrou para a história não como um argumento legal, mas como uma ferramenta de desconstrução psicológica.
Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nossa, é nesse momento que o texto sugere que a lente da lupa é brutalmente virada de volta para o rosto de quem estava segurando ela. É um choque de realidade. Sim, o autor argumenta que essa frase não entra no mérito de defender o erro que a mulher cometeu, não diz que ela estava certa, mas ataca diretamente a legitimidade de quem se colocou na posição de punir. A frase expõe que a punição exigida se baseava numa ilusão de pureza moral, né? Que na prática nenhum daqueles homens com as pedras possuía. Nenhum deles. E a reação visceral a essa quebra de paradigma é muito explorada no material através de uma mudança na linguagem corporal. Uma mudança que altera toda a dinâmica do conflito. Ah, a parte que ele abaixa. Isso. O relato descreve que, logo após proferir a frase, Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever no chão, na poeira. O autor chama a atenção porque ele descreve como um silêncio que expõe o coração. Essa escolha de quebrar o contato visual no meio de um embate tão agressivo é, fascinante de se analisar. O texto argumenta que, ao olhar para o chão, ele retira o oxigênio do confronto direto. Cria-se um vácuo no ambiente. Um vácuo total. A multidão que antes estava ali inida pela adrenalina de gritar contra um inimigo comum, de repente se vê sem um alvo que revide. O autor descreve que restam apenas as pessoas, um silêncio absoluto e a obrigatoriedade de cada um lidar com o eco das suas próprias falhas não resolvidas. O silêncio, nesse contexto, atua como um espelho inescapável, né? E o texto pontua o desfecho dessa cena com muita clareza. Um a um, começando pelos mais velhos, os indivíduos simplesmente deixam as pedras caírem e se retiram do local. Vão embora, em silêncio. E o argumento central do autor aqui é desmistificar o motivo dessa retirada. O material frisa que a multidão não foi embora porque subitamente foi convencida da inocência da mulher. Claro que não. O fato histórico e o erro cometido por ela não foram apagados ou magicamente reescritos naquela praça. De forma alguma. O texto é enfático ao propor que eles abandonam a execução porque, diante daquele espelho silencioso, a ilusão de superioridade moral evaporou. A constatação das próprias vulnerabilidades tornou impossível sustentar a pose de juiz implacável. A máscara caiu. Caiu. E é através dessa constatação que o material introduz a sua metáfora principal, a ideia de que todos nós habitamos sob um telhado de vidro. Esse conceito do telhado de vidro, conforme delineado no texto, atua como um nivelador absoluto da condição humana. O autor argumenta que todos nós, sem exceção, carregamos áreas de extrema fragilidade, né? Históricos de erros, vulnerabilidades estruturais, e a implicação prática dessa imagem é bem implacável. Muito implacável. Porque se a nossa própria estrutura é feita de vidro fino, pegar uma pedra pesada e atirar com força na direção do terreno vizinho é o caminho mais rápido para a nossa própria destruição. A física básica da metáfora diz que a pedra tirada fatalmente vai retornar, e os estilhaços do nosso próprio teto destruído vão cair sobre a gente. E a análise que o autor faz dessa metáfora é que o reconhecimento genuíno desse nosso telhado frágil é o único gatilho capaz de alterar a forma como enxergamos o outro. O texto propõe que o autoconhecimento dissolve a condenação. É quase automático, né? A partir do momento em que o indivíduo aceita sua própria necessidade crônica de clemência, a vontade visceral de apedrejar a falha alheia simplesmente perde a sua força motriz. Nasce aí o que o material define como a lente da misericórdia. Mas é exatamente nesse ponto da leitura que nos deparamos com um paradoxo muito profundo. E o texto não foge dessa tensão. É a parte mais difícil de engolir. Sim, porque a primeira reação defensiva que a gente tem ao ouvir sobre soltar as pedras e aceitar que todos falham é questionar os limites disso. Se a misericórdia se tornar a regra absoluta, os erros deixam de ter gravidade? O argumento sugere que devemos adotar uma postura de fechar os olhos e fingir que os danos causados não importam mais. Não, o texto é extremamente cauteloso ao delimitar essa fronteira. A resposta do autor a esse paradoxo é uma das frases mais categóricas do material. Misericórdia não é a aprovação do erro. Muito forte isso. O argumento propõe que há uma confusão moderna enorme entre perdoar e validar. Retornando ao estudo de caso, a análise destaca que Jesus não minimizou a situação. Ele não disse à mulher que o que ela fez não tinha importância. O que o texto constrói aqui é uma diferenciação funcional e psicológica entre o que a condenação produz
e o que a misericórdia possibilita. O autor trabalha com a ideia de que a condenação tem uma natureza paralisante, não é? Isso, ela trava a pessoa. O texto argumenta que quando condenamos alguém, nós definimos a totalidade daquele indivíduo exclusivamente pelo seu pior momento. Como se a gente trancasse a pessoa naquele tropeço, sabe? Como se fosse o destino final dela. O texto contrasta isso, apresentando a misericórdia como um reconhecimento duro e honesto de que a falha existiu sim, mas que vem acompanhado de uma recusa em aniquilar o indivíduo por causa dela. O argumento é que a condenação não transforma ninguém, enquanto a misericórdia abre espaço para mudança. Uhum. A misericórdia, segundo a leitura, fornece a infraestrutura emocional necessária para que a pessoa possa olhar para o próprio erro sem ser destruída por ele, ganhando assim uma chance real de evolução. Para tentar traduzir essa mecânica de transformação que o autor propõe, a gente pode pensar na dinâmica de um quarto escuro. O argumento do texto sugere que a condenação age como se a gente pegasse a pessoa que errou, empurrasse para dentro de uma sala escura e cheia de sujeira. E trancasse a porta por fora. Exato, trancada com cadeado. A mensagem da condenação é: você pertence a essa sujeira, fique aí no escuro. Nesse cenário de escuridão e isolamento, a pessoa não consegue sequer ver os próprios contornos, muito menos identificar onde a sujeira está para poder limpar. Não tem como limpar o que você não vê. Exatamente. Agora, a misericórdia, conforme descrita no material, seria o ato de destrancar essa porta e abrir a janela dessa mesma sala. E o que complementa essa analogia é entender o que a abertura da janela não faz. O texto deixa claríssimo que o simples fato de oferecer clemência não limpa o chão magicamente. O erro, a sujeira, continua lá. E o ambiente ainda exige reparação. Claro, o ato de abrir a janela serve exclusivamente para deixar a luz e o ar fresco entrarem. E o texto argumenta que é apenas sob a luz dessa aceitação inicial que o indivíduo ganha as condições mínimas de visão e respiração para, por conta própria, reconhecer a dimensão da bagunça que causou e iniciar o trabalho árduo de arrumar aquele quarto. A misericórdia não limpa a sala. Ela devolve à pessoa a capacidade de enxergar a própria responsabilidade. Perfeito. O autor conclui essa linha de raciocínio enfatizando que a verdadeira transformação pessoal só brota de um ambiente onde a punição sumária foi substituída pela clareza. Por isso a instrução prática do material é tão direta. Antes de levantar o braço com uma pedra contra qualquer pessoa, a prioridade absoluta tem que ser inspecionar as fundações do próprio telhado. Fazendo uma síntese dessa jornada analítica que o texto nos propôs hoje, nós começamos desconstruindo o porquê de julgarmos com tanta facilidade, e o autor nos mostrou que isso frequentemente é uma tática de camuflagem para as nossas próprias rachaduras. Nossas próprias falhas. Sim, e através do relato do Evangelho de João, o material demonstrou que quando a nossa consciência é forçada a olhar para o espelho, a ilusão de que somos juízes perfeitos desmorona, e por fim o texto nos entregou essa distinção vital de que não atirar a pedra não significa aplaudir o erro, mas sim oferecer o único ambiente iluminado onde a mudança genuína se torna possível. E toda essa análise converge para uma constatação do autor que nivela completamente o campo de jogo humano. A conclusão final ressalta que todos nós, operando sob telhados de vidro, compartilhamos a mesma necessidade fundamental e inegável, que é a necessidade de graça. É muito profundo isso. E partindo dessa tese central do texto, tem uma reflexão adicional que emerge naturalmente quando a gente aplica esse conceito de 2000 anos atrás ao nosso tecido social de hoje. Uma provocação final para quem escuta a gente, então. Isso. O material dedica uma atenção toda especial àquele momento fugaz em que Jesus se abaixa e escreve no chão, instaurando um silêncio que desmonta a multidão. Se a gente transportar essa necessidade de silêncio para a nossa realidade atual, a gente esbarra num cenário muito desafiador. Totalmente acelerado, né? Demais. A nossa sociedade moderna é quase inteiramente estruturada ao redor de reações em tempo real. As nossas ferramentas de comunicação exigem respostas instantâneas, fomentam a indignação rápida nos teclados e, recompensam algoritmicamente os cancelamentos virtuais. A velocidade com que a pedra digital é atirada hoje é medida em milissegundos. O impulso da condenação foi totalmente otimizado pela tecnologia. O que levanta uma questão urgente a partir do texto. Diante desse cenário hiperacelerado, talvez a lição mais profunda
não seja apenas sobre, tipo, quais argumentos racionais devemos usar para defender a nós mesmos ou aos outros. A reflexão que fica é se o ato mais revolucionário que podemos adotar hoje não seria a capacidade de forçar uma pausa, Uma pausa. a coragem de, metaforicamente, escrever na areia, criando um vácuo de silêncio proposital que obrigue todos num determinado ambiente, seja numa sala de reuniões ou numa caixa de comentários caótica na internet, Principalmente na internet. principalmente lá. Obrigar todo mundo a sentar desconfortavelmente com as próprias consciências. Respira fundo e olhar para os próprios telhados antes de disparar a próxima condenação. Uau! É um pensamento que recalibra totalmente a forma como a gente interage. O texto nos mostra que gastamos uma energia incomensurável operando aquelas câmeras de segurança imaginárias, sempre apontadas para fora, vigiando implacavelmente as falhas alheias. Gastamos energia à toa. Sim. E talvez o passo mais corajoso sugerido por essa análise seja simplesmente ter a força de vontade para desligar esses monitores externos, criar esse silêncio tão temido e, usando a luz que a misericórdia permite entrar, finalmente ter a coragem de encarar a complexidade e a bagunça que nos aguardam na nossa própria sala de estar. Impressionante. É uma mudança de perspectiva e tanto. Com certeza. Bom, a gente fica por aqui nesse mergulho de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até o fim dessa reflexão. Até a próxima!